Aleluias, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém? Quero nesta manhã bendizer e exaltar o nome do Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã, pelo privilégio, de estar aqui na casa do Senhor, pelo privilégio de ter a oportunidade de falar da palavra do Senhor, de comentar, pela graça, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. O Senhor é a nossa esperança, Ele é a nossa expectativa, Ele é o nosso amanhã, ainda que os nossos olhos não vejam expectativa nenhuma. Aleluias! O Senhor brotou algo dentro do nosso coração que nos faz esperar por um dia melhor. Fala, Deus, ainda que o negócio está difícil, mas o Senhor alegra o nosso coração ao ponto de enxergar esse dia melhor. Ainda que a nossa vida, o nosso dia a dia não mostre isso, o nosso Deus, Ele faz nós crermos num dia melhor. Ele faz a gente acreditar e esperar. Ele alegra o nosso coração. Não, isso vai passar. Isso vai mudar. Não há dor que dure para sempre. Não há tristeza que permaneça para sempre. Não há angústia que permaneça para sempre. Não há dor que permaneça para sempre. Existe um Deus que muda a história, que cuida de nós desde o princípio, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele já nos formando, nos cuidando e lançando sobre a nossa vida um propósito. E é por isso que nós enfrentamos tantas lutas e tantas guerras. A gente vê a história de Moisés, a gente vê a história de tantos outros homens nessa terra, que está registrado aqui na Bíblia. A gente vê, Senhor, quanta luta por causa do propósito maior, que era levar a Tua palavra, que era direcionar um povo, que era concretizar aquilo que o Senhor determinou para a vida de cada um, amém? Nesta manhã, eu quero estar lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 12, que o Senhor abençoe a cada serva do Senhor, a cada mulher nessa terra, nessa vida, que teve o privilégio de gerar, de ser mãe, de adotar, de amar simplesmente, que o Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês, amém? 1 Samuel, capítulo 12, Samuel resigna o seu cargo, aleluias. É um capítulo um pouco extenso, mas a palavra do Senhor é tremenda, Vou estar lendo. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e por sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele cobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunho contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, de que nada tenho achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou na mão de Cícera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles.
E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois, e deixamos o Senhor, e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, e te serviremos. Aleluias. No 11 diz assim: e o Senhor enviou a Jerubaal, que é Gideão, e a Abadã, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguro. E vendo vós, Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor estará contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, e pedimos para nós um rei. No 20 diz assim: então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serve ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desviei, pois seguireis a vaidade, que nada aproveitam, então pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e serve-o fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. É uma palavra extensa, né? Um capítulo comprido, mas que tem uma mensagem grandiosa tanto quanto, né? Aqui Samuel, depois de um trajeto com esse povo, depois de concretizar o teu propósito, como nós estávamos comentando anteriormente, Ana orou e pediu ao Senhor um filho. O Senhor olhou para a terra e viu a necessidade de um homem comprometido com a sua grandeza, com a sua glória, comprometido com os seus mandamentos. E ali o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana, e ali colocou no ventre de Ana, que era estéril, Samuel. E Ana, de acordo com o compromisso, com o voto que ela tinha feito com o Senhor seu Deus, assim ela o cumpriu. Colocou aquela criança diante do Senhor ali, nos cuidados do sacerdote, para ter todos os ensinamentos, todo o respaldo que um homem precisava para ter os ensinamentos e os mandamentos guardados em seu coração. E Samuel seguiu no seu trajeto, cresceu, ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, recebendo sonhos, recebendo orientação e direcionando o povo no caminho em que eles deveriam de caminhar,
que eles deveriam de trilhar, que eles deveriam de permanecer, ensinando, orientando o temor do Senhor, julgando as causas, profetizando no momento oportuno aquilo que Deus mandava ele fazer e falar. E aqui, logo nesse capítulo aqui 12, a gente vê que Samuel, ele está aqui se despedindo do povo, ele está entregando o seu cargo, ele está se demitindo daquilo que foi incumbido a ele. Mas não por um motivo qualquer, e sim porque o povo já não o aceitava, já não bastava mais para o povo simplesmente ouvir a voz do Senhor através de um profeta, não tendo suas causas julgadas, mas simplesmente através de um juiz, homem de Deus. Lá no capítulo 8, o povo olha, vê outras nações sendo ali guiada por um homem e não por Deus. E é interessante porque o povo que tinha um rei grandioso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, achou que não bastava mais esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para eles. E aí pediram, assim como as outras nações, nós também queremos um rei. E Samuel se entristeceu muito com essa petição. E o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também. Mas o Senhor olhou e falou: eles querem um rei? Então eu vou dar um rei para eles. Não me basta, eu não basto para esse povo, então vou eu dar um rei, um homem, para cuidar deles. E é interessante porque nós já ouvimos aqui nesta manhã que ainda que haja um cuidado, ninguém cuida, ainda que seja uma mãe, ninguém cuida do ser humano como Deus cuida. A mãe alimenta, a mãe veste, a mãe lava, a mãe passa, a mãe limpa, a mãe faz, mas ninguém cuida do ser humano como o nosso Deus. E aí o Senhor olhou para esse povo, deu o rei que eles tanto queriam. E o Senhor falou: olha, aí está diante de vocês o rei que vocês pediram. E eu falei: Senhor, quantas vezes nós estamos assim? Às vezes parece que para nós, o nosso Deus não basta, o nosso rei não basta. A gente tem que recorrer a alguma coisa ou a alguém para que sane a nossa necessidade, para que resolva a nossa causa. A palavra de Deus nos diz que maldito o homem que confia no homem. Não é só o homem o próximo, o alheio, não. É maldito o homem que confia também em si mesmo. Porque quando o homem se vê autossuficiente, independente de Deus, é a pior coisa que tem nessa terra. Quando o ser humano chega ao ponto de olhar para si e achar que não precisa mais do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aí é triste. Guarde-nos, Senhor. Poupa-nos, ó Deus, deste mal. A palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor, a sabedoria, o princípio é o temor do Senhor, a sabedoria. Irmão, ser sábio, ser inteligente é temer a Deus, é o princípio da sabedoria. O homem não reconhecer a grandeza do Deus que cuida de nós desde o ventre da nossa mãe, que planeja, que projeta um propósito para mim e para você, é algo terrível. Nós somos dependentes dele. E aqui Samuel, nesse capítulo 12, ele para perante o povo e ele fala: já que vocês querem o rei está aí, então eu saio de cena agora. Deixa o rei guiar vocês, deixa o rei cuidar de vocês, deixa o rei fazer o que de repente vocês esperam que ele faça.
Só que é interessante, desde o princípio, o rei já começou errado. Tudo que ele ia fazer, ele fazia pela metade. Deus falava para ele fazer assim, ele fazia assim, mas metade parte era e parte não. Olha, vai a tal lugar e mata tudo, elimina tudo. Ele matou parte, o resto ele pegou de despojo e levou. Deus, que... E aqui, irmãos, o povo, eles experimentam o que é viver com um rei agora. Um rei humano, um ser humano na terra. Falho, errante, pecador, igualzinho aos outros que somos nós. E aqui Samuel tem a preocupação de, antes de mais nada, ele fazer o discurso dele, ele fala: olha, eis aqui testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho eu oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Estou devendo alguma coisa para vocês? Estou em falta com vocês em alguma coisa? Eu vou resolver agora se existe alguma falta. E o povo sabia, olhou para ele e falou: não. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha de que nada tem desachado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Aí o que Samuel fez? Começou a refrescar a memória deles, fazer eles relembrar desde o início o cuidado do Senhor para com a vida deles, desde lá dos antepassados, de geração em geração, como foi falado nesta manhã. Deus já vinha cuidando, Deus já vinha guardando desde lá de trás. Olha o que Ele já fez lá atrás, olha o que Ele fez vocês vencerem, olha de onde Deus tirou vocês, olha de onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores olhou por vocês desde lá de trás. Desde Moisés e de Arão. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Por isso que de vez em quando a gente precisa dar uma olhada, uma revisada, principalmente na hora da luta e da dor. Senhor, olha tudo que o Senhor já tem feito, olha todas as maravilhas, no meio de tanta dor, no meio de tanto choro, de tanta tristeza. Procura aí que realmente, como já foi dito, você tem motivos para agradecer. Deus está cuidando todos os dias de nós. Glória a Deus. A dor é imensa, é tremenda, mas o Senhor tem feito a gente vencer dia após dia, dia após dia, dias difíceis. A maior luta minha e sua é permanecer hoje. Não é outra coisa, pastor, a não ser continuar diante do Senhor. Porque as circunstâncias elas dizem não. É tudo ao contrário hoje. Se você olha, se você não crê, se você não confiar, se você não acreditar e na sua fé, aquilo que o seu Deus, o Rei dos Reis, Senhor falou para você, você joga tudo pro alto. Fala, Deus. Se você não esquecer que existe um céu, que existe essa rua de ouro e de cristal, que lá não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais dor.
Se você for olhar para a situação do dia de hoje, você se esquece de tudo isso e para na caminhada, na jornada. Se você não focar naquilo que é principal, de que é essencial e indispensável na minha e na sua vida, você não continua. Aleluias. No 9 continua dizendo assim: porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles, e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois e deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns e a Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. É interessante porque a misericórdia do Senhor, ela é grandiosa. Diferente de mim e de você, que muitas das vezes carrega, ainda que somos orientados a não fazer isso, carrega um ressentimento e já não tratamos mais da mesma forma aquele que nos feriu, aquele que nos virou as costas, aquele que falou algo ou fez algo para mim e para você. Deus, diferente de mim e de você, Ele se compadece, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia e Ele volta atrás. E mesmo que o povo tenha virado as costas, mesmo que o povo tenha abandonado Ele, servido a outros deuses, Ele olha e olha com olhar de misericórdia para o povo. E ali Ele se compadece do povo. O povo reconhece que errou, reconhece que pecou, recorre a Deus e Ele guarda, Ele livra, Ele intervém novamente. Ele entra na causa, Ele entra na peleja. Diferente de mim e de você que fala: fulano está passando por aflição agora vai ficar nessa situação. Eu e você somos assim. Beltrano está sofrendo, está pagando o preço agora, está sofrendo sua sentença, sua consequência, muitas das vezes, vai permanecer assim. Agora, eu não vou fazer nada. Deus é diferente de mim e de você. Ele olha, Ele se compadece e Ele intervém para livrar, guardar e defender. Ele providencia, Ele tira da fome, Ele tira da peste, Ele tira da nueza e Ele restaura e coloca em pé novamente e fala: olha, bonitinho, vamos seguir de novo agora. Você no temor, reconhecendo que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu rei, vamos continuar na jornada. E aqui Samuel, ele fala: olha, o Senhor enviou a Gideão para ajudar vocês naquela situação. O Senhor levantou a Jefté que tinha sido rejeitado, foi chamado de volta. Olha, vem agora para ajudar aqui, para lutar aqui, para batalhar aqui por nós. Vem dar uma força aqui para a gente agora. Jefté, ainda que tinha sido rejeitado numa outra ocasião, veio e ajudou e lutou e pelejou ali para que o povo tivesse vitória. E novamente o povo volta a pecar contra o Senhor, se esquece do Senhor novamente. E aí Samuel fala para eles nessa ocasião, ele vai trazendo algumas coisas à memória do povo, para que eles recordassem de tudo que já tinha acontecido, e fala: olha agora o que vocês estão fazendo aqui agora para o Senhor. Vocês rejeitaram o seu rei, estão pedindo um rei homem, humano agora para ajudar vocês. Ele nem é onipotente, muito menos onipresente e tão pouco onisciente. Ele não vai poder ajudar você e você ao mesmo tempo. Ele não vai poder estar presente lá, aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. Ele não sonda o seu coração, Ele não conhece o seu íntimo, Ele não conhece a sua alma. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores conhece. Aleluias. E aqui Samuel fala: olha, ponde-vos também agora no 16. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva,
e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Isso veio como um sinal, como uma consequência imediata daquele ato que eles tinham cometido naquela ocasião. Samuel orou e veio sim a chuva. Estava bem no tempo da colheita e muita chuva. No tempo da colheita acaba fazendo o quê? Estraga a colheita. Estragando a colheita, o povo iria ficar com fome. Não teria mais fartura, não teria abundância, não teria suprimento naquela ocasião. E aí o povo viu que realmente veio a chuva, veio os trovões como Samuel havia dito, e eles se espantaram com tudo aquilo. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Olha, já temos cometido muitos e muitos erros, mas além dos que tínhamos cometido, acrescentamos mais esse: pedimos um rei. Aleluias. E o que mais me espanta, aleluias, aqui, além da persistência que nós vemos até hoje na nossa natureza, não precisa nem olhar para o outro, é para nós mesmos, muitas das vezes no erro e no pecado, é a paciência de Samuel e o temor que Samuel tinha a Deus. Consciente, cheio de intimidade com Deus, sabendo que Deus realmente estava se desagradando de tudo aquilo ali. Ele não deixou a ira, o ódio, o ressentimento, o rancor entrar no coração dele, de jeito nenhum. No 20 fala assim: então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serve ao Senhor com todo o vosso coração. Eu trago para os dias de hoje e eu falo: Deus, é a mesma coisa que dizer assim: olha, você não está muito certo não na sua jornada, na sua caminhada. Você está um tanto errado. Mas permaneça diante do Senhor teu Deus. Continue temendo a Ele, porque as coisas podem mudar. Permaneça aqui. É aqui que resolve, é aqui que conserta, é aqui que muda, é aqui que transforma. É perante Ele que as coisas vão mudar. Já pensou se Samuel falasse assim: ó raça, larga, sai? Como muitas das vezes você falando. É melhor sair mesmo, porque aí não se analisa. É melhor deixar de lado mesmo, porque aí não está participando mesmo, então não vão ter o que falar. Deixa eu continuar. Mas Samuel teve uma atitude. Mesmo que o povo dá vontade de pegar e dar de um lado e de outro. Paciência, ele falou: olha, não abandone o Senhor, permaneça diante dele, aleluias, serve ao Senhor com todo o vosso coração, aleluias, e não vos desviei para seguirdes a vaidade, que nada aproveite, tão pouco vos livrarão, porque vaidade são. Falou: fica aqui. É melhor ficar aqui, porque se você sair, a perdição é certa. Não tem livramento lá fora, não tem providência lá fora, não tem socorro, não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia. É perdição na certa, porque vaidade são. No 22 diz assim: pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para fazer parte de tudo isso. Você não se dá saúde, você não se dá vida,
Você não se dá, mesmo que você trabalhe o seu próprio salário, porque se o Senhor não te der vida e saúde, você não consegue trabalhar. Você não acrescenta 1 centímetro sequer a sua estatura, seja para cima ou para os lados, como disse a pastora. Quem cuida de você é o Senhor, o seu Deus, Ele que te deu a vida. Ele que te deu o privilégio de estar aqui, aleluias. Ele foi quem te escolheu, existe um propósito maior em sua vida. E não se preocupe se você não virar um grande missionário internacional, ou um pastor conhecido internacionalmente, ou o maior pastor das galáxias, aleluias. Não se admire se você não conseguir gravar um CD, um DVD. Não se admire se de repente nosso vídeo no YouTube não alcançar muitas e muitas visualizações. Não se admire. Tenha preocupação em ter a salvação, porque o maior objetivo do Senhor não é fazer o homem ou a mulher conhecido na terra, mas é levá-lo até a eternidade nos céus. O maior objetivo do Senhor é que nós possamos ter o privilégio de nos encontrarmos com Ele no final de tudo isso que nós vemos hoje. Se eu não dar os 4 cantos da terra, se eu não tiver condições financeiras para isso, ou se de repente isso acontecer, independente de qualquer coisa nessa vida, o maior objetivo é encontrar-se com o nosso Deus no final de tudo isso. É reconhecê-lo em todo o trajeto, em toda a jornada, como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Aleluias! Esse é o nosso Rei. Esse é o reconhecimento que jamais você pode se esquecer nessa terra. Alcançando a terra prometida ou não, porque aqui o povo já havia alcançado a terra prometida, já havia tido um grande trajeto de milagres, sinais e maravilhas com o Senhor, mas mesmo assim, eles se esqueceram do Senhor seu Deus. Vamos relembrar dia após dia quem é o nosso Rei. Vamos relembrar dia após dia que Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e salvar a minha e a sua vida. Vamos relembrar dia após dia que a qualquer momento o Rei está voltando para se encontrar conosco, para nos levar para si, para a vida eterna, não condenação eterna. Aleluias. No 23 diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ah, Samuel, que homem inteligente, que homem sábio, que homem cheio da presença do Senhor, que homem cheio de temor de Deus. Longe de mim que eu abra a mão de clamar, de orar, de interceder por vocês, que estão precisando realmente de oração, que estão precisando realmente de intercessão e de direcionamento. Ele olhava, ainda que como ser humano, Deus deu um entendimento para ele que ainda havia necessidade de direcionar esse povo. Na realidade, ele estava aqui se despedindo, ele estava aqui deixando, abnegando do seu cargo, mas ele ficou ali na retaguarda constantemente, até o último dia da sua vida. Enquanto houve necessidade, esse homem intercedia, esse homem clamava, esse homem intervia na situação do rei e do povo. Ele não falou: eu vou mudar de cidade, eu vou para outro bairro, eu vou para outro lugar, porque eu não quero mais nem saber desse povo. Ele ficou ali. Na hora que precisava, Samuel estava ali. Na hora que precisava, era Samuel. Tanto para o rei, tanto para o rei. Deus usava muito
até o último instante ele para falar com o rei. E Deus usou muito esse homem para falar com o povo, porque era necessário que esse povo recebesse o caminho, o direcionamento. Vos ensinarei o caminho bom e direito. Aleluias. No 24 diz assim: então somente temei ao Senhor e serve-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Só dele falar, só dele responder, dele olhar para o povo, mesmo na situação que o povo se encontrava, isso gera motivo para reconhecer o amor e a misericórdia desse Deus. O cuidado desse Senhor. Senhor, errei, pequei, mas o Senhor ainda tem amor, o Senhor ainda fala comigo, o Senhor ainda, sabe, aquela coisa mesmo de cuidado, de intimidade, de apreço, ali uma coisa tremenda que não se explica, que não se compreende. É o amor do nosso Deus. No 25 diz assim: porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Então, havia ali um alerta muito grande da parte do Senhor para esse povo. O objetivo maior, a orientação maior, que se vinha ali persistentemente ali, sendo dada para esse povo é: teme ao Senhor, persevera na presença do Senhor, continue diante do Senhor, porque as coisas podem mudar, mas se vocês o abandonarem, as consequências também virão. Então que a gente tenha esse temor do Senhor no nosso coração, independente de qualquer coisa que estejamos vendo, independente das grandes conquistas que já tenhamos alcançados, independente daquilo que ainda desejamos alcançar nessa terra, não se esqueça do seu Rei, não se esqueça do seu Senhor, não se esqueça de tudo que Ele tem falado ao seu respeito, não se esqueça das promessas que Ele fez para a sua vida, e a sua caminhada, a sua jornada, ela existe um grande objetivo. Aqui nessa terra você tem metas, mas do céu é a nossa maior meta, o nosso maior objetivo é chegar lá com o nosso Senhor. E isso, irmãos, depende do nosso trajeto aqui. Depende da nossa caminhada aqui, hoje, agora. Momento de alegria ou de dor. Nunca se esqueça do seu Rei, do seu Senhor, amém? Eu quero agradecer a Deus por nos ter trago essa palavra nessa manhã. Quando o Senhor me falou essa palavra, eu falei: Deus, em verdade, esse momento, como eu disse na quinta-feira, né, pastora? O momento é momento realmente de buscar, de se apegar, de recorrer a esse Deus. Mais que antes, mais que sempre. Porque a luta ela é constante, a batalha ela é constante. Existe um conflito muito grande onde o inimigo, o adversário da nossa alma, ele quer fazer a gente desacreditar daquilo tudo que Deus falou pra gente. De tudo que Deus falou a nosso respeito. E eu falei: Senhor, ainda existe uma semente de esperança aqui dentro, ainda que as circunstâncias digam não. Existe sim essa grande expectativa daquilo que o Senhor, o nosso Deus, vai fazer em nosso favor. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe o seu domingo, que seja um domingo de alegria, de muitas delícias, de muita foto, muito abraço, de muita gratidão, de tudo de maravilhoso e de bom. E que em momento nenhum você se esqueça do Senhor, seu Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas glorificam e exaltam o nome do Senhor. Amém, igreja?